Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Gálatas. Hoje nós chegamos no capítulo de número 4. Nós temos estudado na sequência do livro de Gálatas, ou da carta aos Gálatas, e temos estudado sobre a exortação do apóstolo Paulo quanto aos primeiros destinatários e, consequentemente, a nós, para que permaneçamos na suficiência e na supremacia da obra de Cristo e não venhamos tentar substituir a mediação de Cristo por nenhuma outra coisa. Hoje, nós leremos do verso de número 21 até o verso 31 do capítulo 4 de Gálatas. Eu convido os irmãos a acompanhar a leitura que farei. Diz assim, pois, as Sagradas Escrituras. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Oremos. Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome, mais uma vez, nesse dia, nessa hora, em especial pela leitura da tua palavra, e agora clamamos para que teu Santo Espírito nos ilumine de tal modo a nos conduzir à tua verdade e aplicá-la em nosso coração, de modo que possamos compreender a tua verdade, reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, nos entregar a Ele e reconhecer a sua supremacia. Que o Senhor, na sua graça e sua misericórdia, Deus, use a minha vida, apesar de mim mesmo. Fale ao meu coração e use-me para falar também ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. É o que nós clamamos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, a verdadeira luz. Amém. Amém, irmãos. Como eu disse, nós temos estudado a carta aos Gálatas e vimos que a preocupação do apóstolo Paulo é que os crentes daquela região, chamada Galácia, estavam sendo influenciados e perturbados por pessoas que estavam conduzindo aquela comunidade cristã de volta às práticas do judaísmo, à prática da antiga aliança, e que, portanto, estavam desprezando a obra de Cristo, desprezando a supremacia da obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Paulo exorta e usa
da sua própria vida e da experiência que ele vivia, o que ele vivera com o povo de Gálatas, para chamá-los de volta à sensatez do verdadeiro evangelho. E agora, depois de demonstrar que a lei era temporária e que tinha o objetivo de apontar para Cristo, e que Jesus é o único caminho de salvação, que não existe salvação fora o evangelho da graça de Cristo, e muito menos não existe justificação fora da fé em Cristo Jesus. Isso ele trabalhou no capítulo 2, no capítulo 3. Aqui no capítulo 4, depois de mostrar que todas as questões da lei cerimonial era transitória, apesar dessa lei continuar sobre nós, porém não mais como um indício, como um caminho para a salvação, porque nunca fora, ela nunca conduziu e nunca conseguiu conduzir ninguém até a salvação, mas como o próprio apóstolo Paulo posteriormente vai dizer na carta aos Romanos, isso serviu apenas para que todos nós reconheçamos que não conseguimos alcançar a salvação por nós mesmos. O objetivo da lei é calar a nossa boca e fazer com que todo homem seja indesculpável diante do Senhor. Por isso, quando olhamos para o capítulo 4, algumas questões precisam voltar à nossa mente. Primeiro, qual de fato é o caminho para a salvação? Seria a obra de Cristo, aquilo que ele realizou, ou guardar da lei? O guardar da lei cerimonial, o guardar das festas cerimoniais, guardar o sábado, guardar das atividades que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento e que Paulo nos explica que servia simplesmente como um tutor, um aio que apontava para Cristo e que guardava o povo enquanto esse povo ainda era menino, até que chegasse à plenitude. Mas qual que é então o caminho para a salvação? Cristo ou a lei? O que deve fundamentar a nossa fé? O legalismo da lei cerimonial ou a liberdade da fé em Cristo Jesus? Será que aquilo que Cristo fez é importante, mas eu preciso adicionar alguma coisa a mais? Será que o fato de eu ser membro de igreja é o que me garante, portanto, a aplicação da obra de Cristo em minha vida? O fato de eu vir aos cultos, de eu ofertar a causa do Senhor, ou de eu fazer as minhas orações devocionais, será que o guardar dessas práticas que deveriam ser naturais, mas que muitas vezes assume uma perspectiva de religiosidade e de legalismo, será que é isso que garante que de fato serei salvo em Cristo Jesus? Eu quero citar as palavras de um teólogo chamado Charles Erdman, no comentário aos Gálatas. Ele vai dizer assim, permita-me: os cristãos precisam permanecer em guardar contra qualquer meio de salvação que não seja a fé em Cristo. Nenhum expediente ou esforço humano é necessário ou valioso para que Deus nos aceite. Temos de ficar vigilantes para que não venhamos a pôr nossa observância de ritos cerimoniais, a nossa defesa da ortodoxia, a nossa conduta adequada ou os nossos atos de caridade em lugar da redentora obra de Cristo. Irmãos, as palavras de Charles Erdman, de certa forma, confrontam não somente os hereges, não somente os idólatras, mas até mesmo aqueles que defendem a verdadeira fé ou que estão em defesa da ortodoxia e colocam essa prática como se fosse um meio para a salvação. Nem o fato de você ser um defensor da sã doutrina é o que te conduz ao céu. Não é o fato de você conhecer as Escrituras
e de estar numa igreja que tem como primazia a fidelidade às Sagradas Escrituras e à sã doutrina, que te garante o céu. Porque isso não pode assumir o lugar da supremacia da redentora obra de Jesus Cristo. É solos Christus, somente Ele, ninguém mais, nenhuma outra obra, nenhuma outra prática, nenhuma outra crença, nenhum outro valor pode de fato te conduzir para o céu. É óbvio, e às vezes o óbvio precisa ser dito, que depositando a minha fé unicamente em Cristo e na supremacia e suficiência da redenção que há no seu santo nome, isso me conduzirá a viver em gratidão, em fidelidade, em obediência, em um padrão de boas obras e de defesa da verdadeira fé. Mas isso não pode assumir o lugar de Cristo. Isso tem que ser uma consequência. E é justamente isso que Paulo está trazendo para a conversa com os Gálatas. O que nós podemos observar é que tanto os Gálatas, nos dias de Paulo, quanto nós, também estamos ameaçados a desprezar a obra de Cristo e abraçarmos outros mecanismos de salvação. Todos nós somos ameaçados pela tentação de fundamentar a nossa salvação em meios ou mecanismos distintos da obra realizada por Jesus Cristo. Somos tentados a pensar que somos salvos porque participamos dos cultos dominicais. Somos tentados a pensar que somos salvos porque desenvolvemos algum ministério dentro da igreja. Somos tentados, inclusive, a pensar que somos salvos pela nossa fidelidade dizimal, ou tão somente pela prática devocional, que muitas vezes fazemos de um modo tão mecânico e tão automático, que meia hora depois do que levantamos, nem lembramos o texto que lemos. Mas isso não pode assumir o lugar de Cristo, irmãos. Volto a dizer, o óbvio precisa ser dito. O fato de depositar a fé única e exclusivamente em Cristo não exclui a minha vida devocional piedosa, não exclui a necessidade de viver em obediência ao padrão ético e moral das Sagradas Escrituras. Não exclui, obviamente, o desejo sincero, fervoroso de dar um bom testemunho, de proclamar as virtudes de Cristo. Não exclui, obviamente, o desejo de me reunir com os demais irmãos, salvos em Cristo, para adorar, exaltar e apresentar a Ele o culto como lhe é devido. Obviamente, mas nada disso pode substituir a fé na redentora obra do Senhor Salvador. Se substituir, nós estamos caindo nos mesmos erros que, infelizmente, os irmãos de Gálatas ou da Galácia caíram. Veja, não é um problema apenas dos judeus, que, segundo Paulo, receberam o aio à lei, como esse tutor, enquanto eles estavam no Antigo Testamento. Não é um perigo que ameaça apenas os primeiros destinatários da carta aos Gálatas. Não é apenas uma realidade triste das denominações ou seitas que substituem a supremacia de Cristo e de sua obra por práticas, posturas, ritos e crenças que acrescentam itens à salvação. Mas é um perigo que ameaça todos nós, até aqueles que defendem a verdadeira fé e a verdadeira doutrina. Se a defesa da fé for o meio para a salvação em substituição à obra de Cristo, nós estamos no mesmo barco de todos os hereges. Não nos esqueçamos, irmãos, a salvação é somente pela graça. E como diz Paulo em Romanos, capítulo 11, verso 6, se a graça deixou
de ser graça. Não temos mais salvação. Nesse sentido, nós podemos olhar para o contexto aqui e vemos que com o objetivo de fundamentar ainda mais que a salvação é fruto da graça de Deus, mediante a obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, nesse primeiro documento cristão, exorta aos crentes da região da Galácia a não retornar para as práticas judaizantes das quais o próprio Cristo cumpriu, para nos garantir salvação e vida eterna. Em tom extremamente pessoal, Paulo usa a sua própria vida, experiências passadas em conjunto com os Gálatas, para chamá-los de volta à ordem, para adverti-los quanto do perigo de desprezar a suficiência da obra de Cristo Jesus. Depois de usar recentemente da analogia comparando a lei como um escravo que tinha como objetivo servir de tutor do filho menor, ou seja, o aio, até que o filho chegasse à maturidade, mostrando que a lei tinha como objetivo nos conduzir para Cristo e, consequentemente, para a salvação nele. Agora, o apóstolo Paulo usa de um confronto diferente e, ao mesmo tempo, definitivo. Um verdadeiro apelo à lógica, usando a história da família de Abraão como alegoria. É dessa forma que ele diz. Mantenha sua Bíblia aberta e confirme comigo aí no capítulo 4, no verso de número 24. Ele vai dizer, falando a respeito dos dois filhos de Abraão, que um é nascido de escrava e de outro é nascido da livre, ele vai dizer, essas coisas são alegóricas. É importante dizer que quando Paulo usa o termo alegórico, ele não tinha em mente aquilo que nós conhecemos hoje por alegoria, que é uma interpretação espiritual totalmente destituída da verdade e da história da passagem explícita. Paulo talvez use aqui o termo alegoria muito mais como o que nós usamos hoje em teologia, como tipificação. Da mesma forma que hoje nós usamos em teologia para dizer que José do Egito tipificou Cristo, ou como o próprio Isaac tipificou Cristo, como Neemias, na sua obra de restauração e reforma, tipifica Cristo, como Davi, Salomão e tantos outros personagens bíblicos apontam ou tipificam para Cristo. Talvez a expressão alegórica aqui seja ou melhor entendida nessa ideia de que a história real de Abraão, que teve um filho com Agar, a mulher escrava, e teve um filho vindo da promessa com Sara, a mulher livre, serve para tipificar o que está acontecendo conosco. Mas contando essa ideia, nós vemos que algo controverso, porém com princípios pautados na própria história do patriarca, com uma interpretação direcionada para gerar um posicionamento. De que lado você está? De quem você é filho? Você é filho da escrava ou você é filho da livre? Paulo, na sua graça e na sua piedade, depois de tanto confrontar já os seus leitores, ele acaba aqui trazendo uma declaração final, já induzindo os leitores a definir de que lado eles estão. Veja aí o verso 31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Paulo já o conduz a essa conclusão, crendo que toda a argumentação e todo esse apelo à inteligência e à lógica conduza os crentes da Galácia a se voltarem para Cristo tão somente. Porque se você observar um pouco mais à frente, no capítulo 5, ele vai dizer que aquele que volta
para a lei, ele se desliga de Cristo. Veja o que diz o verso de número 4 do capítulo 5. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na onde? Na lei. Da graça decaístes. Paulo, portanto, ao usar esse argumento da alegoria ou da tipificação que aponta para os dois filhos de Abraão, tende a concluir que os Gálatas vão voltar à sensatez e que vão de fato assumir o compromisso com Cristo, reconhecendo que somente nele há salvação. Depois, a partir do capítulo 5, ele vai demonstrar das questões práticas de se estar em verdadeiro relacionamento com Cristo, mas é assunto para um próximo sermão. A ideia, portanto, de usar dessa alegoria é chamar a sua atenção para ver se você de fato está depositando a sua fé e salvação tão somente em Cristo e na graça, ou se você está tentando se justificar mediante a qualquer outra coisa que despreza a supremacia de Jesus. Assim, o apóstolo Paulo nos fala, nessa porção do capítulo 4, de 21 a 31, sobre a alegoria dos filhos de Abraão. E o que nós podemos aprender com essa história do fato de Abraão, o patriarca, justificado pela fé, segundo Paulo ensina aos romanos, em obediência ao chamado de Deus, como que essa situação onde, aguardando de uma promessa de Deus que aparentemente estava demorando, acaba coabitando com a sua serva, com a escrava, e gerando descendência dela. E que depois acaba sendo alvo do cumprimento da promessa e vendo a sua esposa, que era estéril, dar à luz ao filho da promessa, a Isaque. O que essa situação pode nos ensinar? O que nós podemos aprender com a alegoria dos filhos de Abraão? A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é que, como o próprio texto nos diz, essa alegoria revela duas alianças. Veja o que diz aí no verso 24. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são o quê? Duas alianças, ou pactos, que Deus estabeleceu. As duas mulheres, ou essas mulheres, são duas alianças. A aliança da lei versus a aliança da graça. O pacto da lei versus o pacto da graça. Essa é a interpretação. A mulher escrava, que é Agar, aponta para Jerusalém terrena, que gera um filho segundo a carne, que nós conhecemos como Ismael, e que pelo fato de ter sido gerado da mulher escrava, também é escravo. É disso que o texto vai nos dizer. Veja o verso 24. Essas coisas são alegóricas, pois essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere a um monte Sinai, um monte que Deus deu a lei, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é um nome, é um monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém terrena, Jerusalém atual, que está no quê? Em escravidão. Com quem? Com seus filhos. A ideia da alegoria dos dois filhos de Abraão aponta que as suas mães revelam duas alianças distintas. Uma aliança que aponta para a escravidão. Paulo já havia tratado disso, mostrando que a lei nos conduz à escravidão e não à liberdade. Por isso ficamos aprisionados ao cerimonialismo, ao ritualismo e a um calendário constante, anualmente reestabelecido, mas que em Cristo nós somos libertos e não precisamos mais guardar sábados, dias, festas e qualquer outra prática da lei cerimonial.
O que Paulo está reforçando aqui com a alegoria dos dois filhos é que a primeira mãe, por ser escrava, gera filhos escravos. A lei, ela não tem o poder de te libertar. Aqueles que se submetem ao ensino da lei e à prática da lei vão ficar escravizados por essa própria lei. É disso que ele está falando. Enquanto que a mulher livre, apesar de não citar o nome Sara, cita o nome Isaac, cita Abraão, então, de um modo lógico, não pode ser outra pessoa, aponta para uma Jerusalém que é lá de cima, para a igreja celestial, que é a nossa mãe, e que gera um filho da promessa, que aqui é denominado e apontado para Isaac, que é um filho que nasce não só por conta da promessa, mas segundo a ação do Espírito, e que, portanto, é um filho que foi gerado para libertação. Veja comigo aqui alguns versos. Verso 26 diz: mas a Jerusalém lá de cima, em contrastes com a Jerusalém atual é escrava. Mas a Jerusalém lá de cima é o quê? É livre. A qual é a nossa mãe. A igreja é a nossa mãe. E aí o verso 27, nós vemos Paulo citar Isaías, capítulo 54, e ele vai dizer: alegra-te, ó estéril. E por que ele faz isso? Porque Sara era estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. A ideia é apresentar o contraste entre Agar e Sara. Mesmo que Agar teve Abraão como seu marido ao ponto de gerar um filho, ela continua escrava, mas a estéril vai se alegrar, porque os seus filhos são mais numerosos. O verso 28 continua: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, da mesma forma que Isaac foi filho da promessa. Os que estão submetidos à lei são filhos escravos e vivem em escravidão, mas os que estão debaixo da promessa da graça e de Cristo, o descendente prometido, esses são filhos da promessa, da mesma forma que foi Isaac. E veja o verso 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, Ismael, perseguia o que nascera segundo o quê? O Espírito, assim também é agora. O que Paulo está dizendo é que os judeus, ou aqueles que vivem a colocar a salvação subordinada a qualquer prática humana, seja a lei ou seja qualquer outra doutrina, esses estão escravos e eles perseguem aqueles que nasceram mediante a promessa e segundo o Espírito e que estão vivendo na liberdade da fé em Cristo. É assim que, por exemplo, os romanistas perseguiram aqueles que levantaram a bandeira dizendo solos Cristos. Porque os filhos da escrava que colocam no próprio homem um fundamento para a sua salvação e que vivem no cerimonialismo, no ritualismo e em doutrinas puramente humanas, vão perseguir aqueles que estão salvos pela graça e que nasceram não da vontade da carne, do sangue do homem, mas da vontade de Deus, e por isso foram gerados e nasceram segundo a ação do Espírito. É esse o contraste. Os que são filhos da escrava são escravos, os que são filhos da livre são libertos. O pacto da lei apontava para a obra de Jesus Cristo, que cumpriu a lei em nosso lugar. Não é a observância da lei que nos leva para o céu, mas é a graça aplicada mediante a obra de Cristo que nos libertou. Essa é o tema que Paulo bate e rebate na carta aos Gálatas.
A sua confiança para a salvação tem que estar em Cristo Jesus. E uma vez que a sua confiança, a sua fé está em Cristo Jesus, isso vai te conduzir a todas as outras práticas, mas nunca atrelando tais práticas ou usando tais práticas para substituir a suficiência e a supremacia de Cristo. Logo, a alegoria dos dois filhos revela, primeiro, que existem essas duas alianças distintas. Aqueles que procuram guardar a lei ou qualquer prática relacionada à substituição da obra de Cristo estão vivendo na aliança da lei, que gera escravidão e que não pode te conduzir para o céu. De que lado você está? Que aliança você tem desfrutado? Além disso, irmãos, a alegoria dos filhos de Abraão também indica duas práticas distintas. Não apenas dois pactos ou duas alianças, mas também duas práticas distintas. O verso 23 vai nos dizer assim: mas o da escrava nasceu segundo a carne. O da livre nasceu mediante a promessa. Isso vai nos conduzir a práticas de escravidão ou de liberdade de fé em Cristo Jesus. Veja o que diz, por exemplo, no capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. A ideia é que Cristo nos liberta das práticas que a lei traziam e que se tornavam práticas de escravidão. Obviamente que depois o contexto final da carta aos Gálatas vai dizer que Cristo não nos libertou para dar ocasião à prática carnal. Veja o que diz o verso 13 do capítulo 5. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ou seja, as práticas serão distintas dependendo de que aliança você está ou de quem é a sua mãe. Ou seremos guiados pela carne, com práticas de legalismo que escraviza e não nos conduz à verdadeira libertação, ou seremos guiados pelo Espírito, conforme o verso 29 nos diz, que opera segundo a promessa, que garante a liberdade provinda por meio da fé em Jesus Cristo. E essa liberdade promovida pelo Espírito Santo, do peso do cerimonialismo, nos conduzirá a práticas de humildade, de servidão em amor, como nós acabamos de ler no verso 13 do capítulo 5. Tem pessoas, ainda dentro do contexto de cristianismo, que vivem um legalismo cristão. Conheci um miserável desse, que uma vez chegou para mim e disse assim: eu dou o dízimo do bruto. Sabe o que é dar o dízimo do bruto? Se você tem lá o seu olerite, vai ter lá o X que você ganha. Vamos imaginar, R$1.000. Aí vem os descontos. INSS, não sei o que, tarará, sindicato, alguns descontos lá que você tem lá, plano de saúde, tararariri. Aí descontou R$300. Você vai receber líquido? 700. Tudo bem? Aí ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu dizimo do bruto. Porque quando eu aposentar, eu não preciso dizimar mais. Porque eu já estou recolhendo daquilo que está sendo recolhido para a Previdência Social. Então, eu estou recolhendo, eu dizimo do bruto para que quando eu aposentar,
eu não precise mais dizimar. O que é isso? Entendeu alguma coisa, esse miserável? Não entendeu nada. É uma prática puramente legalista. A oferta ou o dízimo que ele dava era simplesmente por uma obrigação legal e não por gratidão e reconhecimento de que todas as coisas vêm do Pai das luzes e de que todo bem recebido vem do alto. Existem muitos cristãos que estão vivendo esse legalismo cristão. Aqui é só um exemplo. Mas outros colocam tais práticas como substitutas à graça. E mesmo dizendo que estão em Cristo, na verdade estão em escravidão, porque não entenderam nada. É disso que Paulo está falando. Se você é nascido da livre, a sua prática será uma prática conduzida pela liberdade que vocês têm em Cristo. Eu venho ao culto dominicalmente, não por obrigação, mas porque eu sou livre em Cristo Jesus. Eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, não porque eu sou escravo da religião, mas porque eu sou liberto em Cristo e faço isso com gratidão. Eu não realizo determinadas práticas religiosas para compensar os pensamentos promíscuos que eu tenho. Porque as práticas religiosas não podem redimir os meus pensamentos promíscuos. Só Cristo pode. E mesmo com as minhas debilidades e a inclinação carnal, eu posso desfrutar de comunhão com Deus, porque Cristo me libertou e porque eu sou nascido da livre. Eu sou um filho da promessa, eu não nasci porque eu quis. Eu não nasci por conta da vontade da carne, do sangue ou dos homens, mas eu nasci porque o Espírito, que é como o vento e sopra onde quer, soprou sobre a minha vida e me libertou de todas as exigências da religiosidade, do cerimonialismo, para que hoje, livre em Cristo, eu decida a praticar uma vida de servidão, de amor, de dedicação ao Deus que me amou primeiro. Isso é liberdade. Logo, a alegoria dos dois filhos de Abraão aponta para aqueles que vivem no legalismo, na escravidão da lei, em detrimento daqueles que entenderam que em Cristo são livres, mas não livres para dar ocasião à carne. Mas muito pelo contrário, são livres para viver em novidade de vida, glorificando a Deus e andando como filhos da luz. De que lado você está? Quem que é sua mãe? Você é filho da escrava ou você é filho da livre? A sua prática é de legalismo ou a sua prática é de liberdade? Nossas práticas, irmãos, devem ser o resultado da redentora obra de Jesus, aplicada graciosamente e gratuitamente em nós, e não o resultado de um esforço inútil e incapaz que despreza a suficiência e a supremacia da obra daquele que nos libertou. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 2, nós vemos que é Ele que nos deu vida, quando ainda estávamos mortos, e pela sua graça fomos salvos para as boas obras que Ele preparou para cada um de nós. Ele é a luz que ilumina todo homem, e por isso então hoje, nele eu posso ser luz, para que os homens vejam as minhas boas obras, não legalistas, mas praticadas na liberdade em Cristo, e glorifiquem o Pai que está nos céus. A alegoria dos dois filhos de Abraão aponta para duas práticas distintas, e a questão é: qual é a sua? Além disso, irmãos, a alegoria dos dois filhos de Abraão distingue dois povos. O verso inicial
lá do capítulo 4 de Gálatas, verso 22, na verdade, vai dizer assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da livre. Os 2 povos que a alegoria apresenta é os filhos da escrava versus o filho da livre. Uma mulher escrava, como já disse, gera um filho escravo. E usando e parafraseando o verso 30, que refere-se à expressão de Sara, registrada lá em Gênesis capítulo 21, verso 10, e que Deus referenda, é dito: porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. São povos distintos. Não dá para dividir a herança. Aqueles que depositam as suas esperanças no guardar da lei e vivem debaixo da escravidão da lei não receberão a promessa da herança eterna, disponíveis para aqueles que foram alcançados pela própria promessa. Aqui no texto que lemos, vimos que os da promessa nascem segundo o Espírito, verso 29. Ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Se a gente comparar com o Evangelho de João, capítulo 1, verso 13, texto que já citei aqui na homilia, ele diz: os quais não nasceram do sangue. Os quais quem? Verso 12 vai dizer: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Cristo. Os quais não nasceram, esses que creram não creram por vontade própria, não nasceram do sangue ou porque eram filhos de judeus. Não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Que segundo João 3, quando explica a respeito do novo nascimento, ele vai dizer que o Espírito sopra aonde quer. O verso 8 do capítulo 3 de João vai dizer: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A analogia dos 2 filhos de Abraão aponta para 2 povos. Um que é nascido da carne e outro que é nascido segundo o Espírito, ou seja, segundo a promessa. De que lado você está? Você se diz cristão porque os seus pais são cristãos? Porque você nasceu numa família cristã? O verdadeiro cristão não nasce do sangue. Você é cristão porque talvez tenha amigos e deseja estar aqui? O verdadeiro cristão não nasce da vontade da carne nem da vontade do homem. Mas para saber se você realmente é um verdadeiro cristão, você tem que ter sido alcançado pelo vento do Espírito, que sopra onde quer e que gera um novo nascimento. Se você não passou por esse novo nascimento produzido pelo Espírito, você é filho da escrava. Ainda está em escravidão, tentando alcançar Deus com práticas ritualísticas, cerimoniais, religiosas, acendendo vela para santo, fazendo procissão, andando de joelho até a Aparecida do Norte. E isso não te conduz para o céu. Somente a obra de Cristo. Ou você é contado como filho de Deus, que nasceu segundo a ação do Espírito, que não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ou você continua escravo. É essa a analogia. E Paulo pergunta aos Gálatas: de que lado você está?
Quem é sua mãe? De que povo você faz parte? Qual que é a sua realidade? E em quarto lugar, irmãos, a analogia dos dois filhos de Abraão ainda apontam para dois destinos. Jerusalém atual versus Jerusalém lá de cima. Expulsão versus herança. Lançai fora. Se você quiser voltar comigo para Gálatas, se porventura estivesse lá em João, você vai encontrar, a partir do verso 28. De 25 a 28, melhor dizendo. A ideia de que aquele que fora nascido mediante a promessa é de Jerusalém lá de cima. Enquanto que aquele que é nascido de Agar, que representa o Sinai, que representa a lei, esse é nascido para a escravidão. E o verso 30, verso 29 vai dizer: os que é nascido da lei vão perseguir os que são nascidos pela graça. Mas mesmo que haja essa perseguição, o destino deles será diferente. O verso 30 diz: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Focando nas progenitoras, você tem Agar e Sara. Sara aqui é a mãe de Isaac, porque só Isaac que é citado. Paulo trata da realidade e aponta, portanto, para o destino dos dois povos. Um destino é terreno, está preso em escravidão, enquanto que o outro é celeste, está firmado na realização da promessa de libertação, que, como já foi dito, está em Cristo Jesus, e que é aplicado segundo a promessa, sobre aqueles que nascem segundo a ação do Espírito de Deus. Os destinos são ou expulsão ou herança. Lançai fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Essa é a mesma conclusão que o próprio Senhor Jesus diz quando cita, quando revela a respeito da sua volta, quando ele virá para julgar este mundo. E quando ele olha, inclusive, para pessoas que dizem que o serviram, e ele diz: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Ou em um outro momento, tratando o mesmo assunto, ele vai dizer que ele separará todos em apenas dois grupos. Um que será lançado no lago de fogo e enxofre, expulso para todos. E outros que serão chamados de benditos e que serão convidados a entrar na herança do Senhor. De que lado você está? Quem é a sua mãe? De que povo você faz parte? Qual a prática que você tem feito? Qual que é o seu destino? Concluindo, irmãos, de que lado você está? Você tem que responder isso. Você é filho de quem? Da escrava ou da livre? Você está sob a lei ou sob a graça? Você vive segundo a escravidão da lei e de práticas cerimonialistas ou de acordo com a graça da liberdade pela fé em Cristo Jesus? Como que você vive?
Você está firmado na vontade da carne, do sangue, do homem, ou nasceu da vontade do Espírito? Você está aprisionado a Jerusalém terrena, ou está afixado na Jerusalém celeste? Qual a sua condição? Subjugado à escravidão da lei, ou liberto pela obra definitiva de Cristo Jesus? Você tem que responder isso. A própria lei aponta para Jesus como o único meio de salvação, irmãos. É por isso que Paulo começa a sessão dizendo: dizei-me. É por isso que Paulo começa a sessão dizendo: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? A própria lei aponta para Cristo. A própria lei aponta para a suficiência da obra de Cristo. Paulo apela para essa lógica e para a inteligência dos leitores, para evitar que eles voltem à prática de guardar das exigências da lei. Afinal, se assim alguém fizer, como nós já lemos lá no capítulo 5, verso 4, estaria se desligando de Cristo e desprezando a graça. Como disse na introdução, lembre-se, esse perigo não são apenas dos judeus, daqueles que guardam dias, anos e festas, dos que proíbem casamentos, determinam práticas, crenças ou ritos, e ainda daqueles que exigem uma dieta seletiva, que não pode comer carne de porco, que não pode fazer isso ou aquilo. Na verdade, é um perigo para todos nós. Se você coloca a defesa da fé como mecanismo de salvação, você também tem desprezado a suficiência de Cristo. Se você não tem andado como povo liberto, você tem desprezado a suficiência da obra de Cristo. Se as suas práticas não são motivadas pela liberdade que você tem em Cristo, você está comprometendo, negando, rejeitando a suficiência da obra de Cristo. Nada pode substituir os méritos de Jesus Cristo em nossa salvação. Até mesmo as questões lícitas e naturais aos crentes, como vir à igreja, defender a fé, pregar o evangelho, viver de modo santo, em testemunho. Tudo isso é lícito, é natural ao crente. Mas nem isto pode substituir a obra de Cristo para nos garantir a salvação. Somente Cristo. É isso que Paulo nos ensina através da analogia dos dois filhos. De que lado você está?